Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no canal. Eu sou o pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. No vídeo de hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudos sobre soteriologia, uma das disciplinas mais importantes e profundas da palavra de Deus, que faz parte da teologia sistemática. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixe o seu comentário aqui abaixo dizendo o que você achou do conteúdo da aula de hoje. Compartilhe o link desse vídeo para todos os seus amigos e assine o nosso canal, clicando nesse botão vermelho abaixo do vídeo. Ative também o sininho das notificações, porque fazendo isso você vai receber todas as notificações sempre que eu postar novos vídeos por aqui. Esse é um canal onde você receberá de forma gratuita todo o material de estudo bíblico necessário para o seu crescimento espiritual e para a sua edificação em Cristo Jesus. Dito isso, vamos então para o conteúdo da nossa aula de hoje. Para darmos continuidade ao nosso estudo sobre a matéria de soteriologia, que faz parte da disciplina da teologia sistemática, na nossa aula de hoje vamos estar refletindo sobre um dos assuntos que faz parte dessa matéria, que é o arrependimento. E para isso eu quero convidá-los a estar lendo comigo o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, que diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Isso está em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. É nítido, meus irmãos, que toda a Escritura fala acerca do arrependimento, apontando que esse é o único caminho pelo qual um homem pode alcançar o favor de Deus na salvação de miseráveis pecadores como nós. Somente através do arrependimento é que poderemos ter contato com o nosso mediador, com Jesus Cristo, e com isso sermos enxertados nessa videira. No entanto, se temos uma perspectiva muito superficial do que de fato seja arrependimento, podemos ter uma noção distorcida que, por sua vez, provoca uma falsa sensação de arrependimento. Desta forma, corremos o erro tanto de achar que podemos produzi-lo diferentemente de como está prescrito nas Escrituras. Esta palavra arrependimento vem de um termo grego chamado metanoia, que significa mudança de direção, mudança de mente, de comportamento, de atitude e temperamento. Traz a ideia de alguém que está indo por um caminho e que precisa fazer agora uma conversão, uma mudança de direção. Precisa fazer uma volta de 180 graus. Portanto, arrependimento é mais do que um simples reconhecimento de culpa ou erro. O arrependimento é um sentimento de reconhecimento de culpa que vem acompanhado com uma mudança de atitude, mudança de comportamento, de caráter, de temperamento. Arrependimento é a dor sentida pela dor causada. Existe um outro termo grego que é usado para descrever um tipo de arrependimento que não é verdadeiro, que não é genuíno. É simplesmente um sentimento de remorso. Esse termo grego é chamado metamelanoia. Esta palavra descreve um sentimento de remorso, quando não há um arrependimento verdadeiro e genuíno, e sim um simples sentimento de remorso sem uma mudança de direção. Dito isso, a minha proposta na nossa aula de hoje é tentar fazer uma exposição usando duas pessoas bastante emblemáticas nesse assunto. São elas Judas e o apóstolo Pedro. Judas, sendo um dos discípulos do Senhor Jesus, estava a todo tempo com ele, viveu ao seu lado, caminhou, andou, falou,
percebeu, sentiu, indagou, enfim, era alguém muito próximo a Jesus, ao seu mestre. Isso é importante para que tenhamos a ideia de que Judas não estava alheio a Cristo, mas testificou com exata precisão a sua inocência e pureza. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Aqui nós temos um exemplo de Judas, onde é descrito esse tipo de arrependimento que não é um arrependimento verdadeiro, genuíno, metanoia, quando há uma mudança de atitude, uma mudança de direção. Aqui nós encontramos um arrependimento falso, um simples sentimento de remorso, que vem do termo grego metamelanoia. É aquele tipo de arrependimento de um ladrão que está assaltando um banco e é surpreendido pela autoridade. O ladrão não se arrepende pelo fato de estar fazendo algo ilegal. Ele se arrepende porque o seu plano frustrou. Esse não é um arrependimento genuíno e verdadeiro. E foi justamente esse o arrependimento de Judas, metamelanoia. Um simples sentimento de remorso que não traz uma mudança de direção, que não traz uma mudança de atitude, de comportamento, de caráter e de temperamento. No momento, meus irmãos, em que Judas traiu a Cristo, Judas exibe seu conceito de arrependimento, ao perceber que seus valores foram rompidos pela ganância, ou por um desejo que não refletia aquilo que de fato ele achava ser o certo a se fazer. Ele age como se alguma atitude meramente humana pudesse reparar o seu erro. E imediatamente vai ao encontro dos fariseus, alegando que pecou por ter traído sangue inocente. O fato de ele não ser justificado, a afirmação do porquê que Cristo era inocente, demonstra que ele se valeu de sua vivência com Jesus para chegar a esta conclusão. E quando se sentiu confrontado por sua consciência, de pronto quis se livrar da culpa. Ou seja, Judas não estava movido por uma mudança de mente, por uma mudança de mentalidade, que o fez perceber seu grave erro. Mas isso pensou que ele mesmo poderia calar a voz que o acusava. Então enforcou-se. A história de Judas todos nós conhecemos. Agora, um exemplo bíblico que nós temos de um arrependimento genuíno e verdadeiro é o arrependimento de Pedro. Ouça o que está escrito em Mateus capítulo 26, versos 73 ao 75. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Aqui nós encontramos um exemplo bíblico de um arrependimento genuíno e verdadeiro. O exemplo do arrependimento do apóstolo Pedro, porque depois de ter negado a Jesus 3 vezes, ele lembrou das palavras que Jesus havia dito a ele. E ele chorou amargamente. Esse foi um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque junto com esse choro, junto com essas lágrimas de Pedro, veio uma mudança de direção, veio uma mudança de atitude, veio uma mudança de caráter, uma mudança de temperamento. Esse é um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque o arrependimento de Pedro não foi um simples sentimento de remorso, foi um arrependimento que gerou uma conversão, metanoia, mudança de direção, conversão, retorno ao juízo correto.
Esse é um arrependimento genuíno e verdadeiro, porque Pedro sentiu dor pela dor causada, e essa dor fez ele chorar amargamente, arrependido pelos seus pecados. Esse é um arrependimento genuíno e verdadeiro. É quando acontece uma mudança de direção na nossa vida. Pedro, no contexto da negação, não está muito distante de Judas, se olharmos que tanto ele quanto Judas traíram a Jesus. Como Judas, Pedro sabia exatamente quem era Jesus Cristo, pois ele havia partilhado momentos muito íntimos com o Mestre, que em determinada ocasião até mesmo disse que Pedro recebera uma revelação do alto, quando este afirma que Cristo era o Filho do Deus Altíssimo. Isso está em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 17. Todavia, o mesmo Pedro, a quem fora revelada tamanha informação, agora no afã de preservar-se de algum tipo de retaliação, como estava sofrendo Jesus, o nega 3 vezes, de maneiras enfáticas, a tal ponto de jurar pelo próprio Deus que não conhecia aquele de quem eles estavam falando. Isso está em Mateus capítulo 26, versículo 74. Aqui se encontra um contraste marcante entre esses dois homens. Enquanto Judas, ao ser confrontado por sua consciência, tenta usar seus próprios meios, seus próprios recursos para se redimir, o apóstolo Pedro parece ter sido esmagado pela dor da ideia de que negara a Cristo Jesus. Por isso ele chora amargamente. Ele não busca se retratar com as pessoas, tentando talvez dizer que sim, conhecia o Nazareno apenas para se sentir menos culpado, mas degusta agonizantemente a tristeza de ter sido aquele que negou a Cristo Jesus. Talvez recordando as palavras que disse, jamais abandonaria o Mestre. Mateus capítulo 26, versículo 33, onde está o relato onde o apóstolo Pedro disse que, ainda que todos os discípulos de Cristo viessem a negá-lo, ele não negaria. O fato, meus irmãos, é que, diferentemente de Judas, Pedro se reclusa em sua tristeza e lamenta profundamente por ter cometido tamanha falta para com o Senhor, para com o seu Mestre. Justamente ele, aquele que sempre intrepidamente esteve ao lado do Messias. Se observarmos ambos os casos do ponto de vista das consequências, poderemos perceber que nesse nível o que Judas fez, de certa forma, foi mais grave do que fora feito pelo apóstolo Pedro, pois a ação do primeiro culminou na morte de Cristo, enquanto que o segundo, o apóstolo Pedro, agiu quando este já estava em vias de apreensão. Entretanto, os dois homens trilham caminhos totalmente opostos, totalmente diferentes. Pedro, apesar de não ter feito nenhum mal direto contra Cristo, assim que o vê ressurreto no mar da Galileia, vai encontrá-lo, ainda que não sabendo qual seria a reação do Mestre para com ele, que por sinal havia pedido a uma das mulheres que o viu pela primeira vez após a ressurreição que comunicasse o fato aos discípulos e a Pedro. Judas, porém, após perceber que suas tentativas de reparar o dano para livrar-se da culpa fracassaram, tenta fugir desta situação de confrontamento e executa suicídio, tira a sua própria vida, acovardando-se de encarar seu pecado. Este é o caso claro de que o remorso, na verdade, é um sentimento enganador e que não é o mesmo que arrependimento. No caso de Judas e Pedro, o versículo exibe a exatidão da ideia. O que Judas sentiu, na verdade, foi uma inquietude e inconformismo
resultantes do confronto que sua consciência estava provocando em seu coração. E isso foi de tal modo insuportável que ele achou melhor acabar com a sua própria vida do que se retratar. Pedro, por outro lado, foi tão fortemente ferido por sua tristeza em saber que negou a Cristo que não pôde conceber outra forma de remediar aquilo senão apresentando-se perante o ofendido, a Cristo Jesus, buscando então a redenção de sua falta. Percebemos aqui, meus irmãos, que remorso nada tem a ver com Deus, mas sim consigo mesmo. Na verdade, quando alguém o sente, prioriza a si de tal forma que não consegue de jeito algum desapegar-se do seu orgulho e admitir que errou, que falhou, e prefere por seus próprios caminhos, por suas próprias mãos, achar um jeito, não de efetiva e verdadeiramente reparar o mal que causou, mas de silenciar a voz de sua consciência. Em contrapartida, por outro lado, o arrependimento tem tudo a ver com Deus, porque gera em nós o sentimento de que realmente nosso erro foi gravíssimo, a tal ponto de atingir diretamente outras pessoas. Talvez pessoas que amamos, provocando nelas feridas profundas, mas que devemos ir ao seu encontro, nos apresentar diante do reluzente, para que seja Ele, e não nós, que nos mostre como poderemos agir diante desta situação. A Ele deve ser apresentado o nosso coração pecador, pois somente Cristo, com seu santo e puro sangue, pode nos lavar e nos perdoar os pecados. Em João capítulo 21, versículo 17, percebemos outra atitude que constata verdadeiro arrependimento. Pois depois de ter sido indagado por Cristo 3 vezes sobre se ele o amava de fato, Pedro se coloca totalmente à disposição do juízo de Cristo, dizendo que ele sabia o quanto ele o amava. O arrependimento gera esta atitude em nós. Além de se colocar diante do ofendido, ele está disposto a receber o juízo e a punição que lhe for imputada, pois se humilha reconhecendo que de fato errou. Com isso fica claro que as palavras do apóstolo Paulo são a demonstração real do que é arrependimento e do que é remorso. O primeiro, como no caso de Pedro, provocou profunda tristeza, mas gerou vida, recebendo o perdão e a salvação em Cristo Jesus. O outro, por sua vez, faz com que sintamos tristeza, mas em oposição ao primeiro, escurece nossa vista, nossa consciência, para que não vejamos uma saída, uma luz que nos anuncia a cura, o perdão e a salvação. Busquemos a Cristo no profundo de nossa tristeza, sabendo que se ela procede de Deus, gerará em nós vida e nos fará gozar da certeza de que nós, movidos de arrependimento verdadeiro e sincero, confessarmos os nossos pecados e sabemos que Ele é fiel e justo para nos purificar de qualquer injustiça, conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Com um coração contrito e arrependido, confessemos nossas faltas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e recebamos com alegria o seu perdão. Qual tipo de arrependimento está dentro do teu coração? Metanoia ou metamelanoia? Arrependimento é a dor sentida pela dor causada. Arrependimento é um sentimento de reconhecimento de culpa ou do erro. Mas esse sentimento de reconhecimento de culpa precisa vir acompanhado com uma conversão, com uma mudança de direção, mudança de mentalidade, mudança de caráter, de temperamento e mudança de comportamento. Senão, esse arrependimento será simplesmente um sentimento de remorso
que não vai trazer nenhum benefício para a sua vida. Mas eu te convido a estar experimentando esse arrependimento verdadeiro e genuíno. Metanoia. Tenha uma mudança de direção na sua vida. Tenha uma mudança de comportamento, de atitude, de mentalidade. Se arrependa nesse dia que se chama hoje e passe a desfrutar dos benefícios desse arrependimento. Eu espero que o conteúdo da aula de hoje tenha abençoado e edificado a sua vida. Se te abençoou, eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo. Deixa aqui abaixo também o seu comentário dizendo o que você achou da aula de hoje. Compartilhe para todos os seus amigos o link desse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pelo ensino da palavra de Deus. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro. Um forte abraço, fiquem com Deus.